Eu pedi para vocês escolherem, e para minha tristeza, dentre os temas que eu mostrei, aqueles que vocês escolheram foi a Counter Force. E como sempre, hoje eu vou explicar de forma eficaz o que é o Counter Force, como funciona e os seus servos, ok? Então venham comigo depois da intro. Fala galera, eu sou o Trojan, dono e apresentador desse maravilhoso canal. Então sejam muito bem-vindos à Taverna do Sensei. Hoje eu vou explicar para vocês o que é a Counter Force, o sistema de proteção do planeta. Se vocês gostam desse tipo de vídeo explicativo, conto com seu like, sua inscrição e o sininho ativado, porque além de ajudar muito esse querido canal, vocês vão ter uma comunidade forte para trocar uma ideia. Sem mais delongas, bora lá! A Counter Force, ou a Contra-Força, para quem gosta no português, é um dispositivo de segurança formado pelo mundo para se defender da extinção e é a forma pura do que é o mundo. O conceito de Counter Force é central para o mundo e existem dois tipos, Gaia e Alaya. Gaia é a vontade da Terra ou o desejo implacável do planeta de sobreviver e prosperar. Alaya, por outro lado, é a vontade inconsciente e coletiva da humanidade de evitar a extinção. Como os humanos são criaturas da Terra, Alaya era um componente de Gaia. No entanto, quando a humanidade começou a se desenvolver independente da natureza, ela se tornou independente. Com essa mudança, Alaya não está mais alinhada com Gaia e um conflito potencial pode ocorrer entre ambas. Apesar de serem chamadas de, abre aspas, a vontade do planeta ou humanidade, fecha aspas, as contraforças não carregam emoções e são seres que nem podem ser chamados de vivos. Elas são descritas como espirais massivas de energia que respondem a ameaças de destruição do planeta ou extinção humana. As forças contrárias estão sempre ativas, constantemente conduzindo a humanidade e o planeta para longe de perigos potenciais. Normalmente, as contraforças agem de forma indireta, onde, por exemplo, Hyogi Shiki foi conduzida pela Counter Force para eliminar a ameaça que é Soren Araya, enquanto Jeanne d'Arc acredita que Mikia Kokutou possivelmente foi fortalecido pela Counter Force. Uma exceção a isso é Enkidu, que é capaz de acessar a Counter Force diretamente por meio do seu rogo, Enuma Elis. Mas isso é uma exceção por ele ser uma criação dos deuses que literalmente representa a natureza. Embora Gaia e Alaya sejam forças de vontade intocáveis, ou seja, elas não podem interagir com o mundo físico, mas cada uma coloca agentes físicos para lidar com eventos muito ameaçadores para abordar com a intervenção indireta. Os agentes de Gaia se consistem em elementos como Lug-Beowulf, fadas, espíritos divinos e etc. Os agentes de Alaya são os espíritos heróicos, como por exemplo, os Grandes Servos, e falando neles, nosso vídeo mais atualizado sobre os Grandes Servos está no card aí em cima. A Alaya também conta com os Counter Guardians, espíritos humanos que prometem seu serviço eterno a Alaya em troca de poder durante sua vida. E cara, essa é a pior decisão que um ser humano pode tomar, porque ele é forçado a fazer missões contra sua própria vontade, como por exemplo aí o Archer, que foi forçado a tirar a vida de centenas de milhares de pessoas, se tornando assim o maior assassino da humanidade. As forças contrárias têm imenso poder à sua disposição. No entanto, apenas a quantia apropriada é liberada para tratar de um determinado evento. Como, por exemplo, se eu fosse enviado para lidar com uma Beast, eu receberia mana suficiente para ser comparado ou até superar um Grande Servo. Se a ameaça possuir uma quantidade de poder igual a X, então a Counter Force irá implantar uma quantidade de energia suficiente ou até superior para extinguir a energia X e eliminar essa ameaça. Segundo Merlin, durante a novel de Garden of Avalon, a Counter Force é um mecanismo defensivo,
nascido do desejo inconsciente e coletivo da humanidade, e que a diferença entre os espíritos heróicos e os Counter Guardians da Contra-Força é que os espíritos heróicos são convocados pelas esperanças dos homens, enquanto os Counter Guardians são convocados pelos desesperos dos mesmos. Agora que conhecemos como é e como funciona, vamos falar um pouquinho das duas consciências da Counter Force. A Laia é a segunda divisão da Counter Force. Normalmente, a Laia interfere indiretamente, orientando e capacitando um indivíduo específico para eliminar uma ameaça. Esses indivíduos incluem Shiki Hyouge e indivíduos próximos. Quando a intervenção indireta é insuficiente, a Laia irá implantar os Counter Guardians ou espíritos heróicos. A implantação de Counter Guardians não é nada secreta, pois a ameaça será eliminada com os arredores, infligindo muitos danos colaterais e causando um estrago sem igual. Toko Aozaki chegou a citar que o naufrágio da Atlântida foi obra de Alaia, embora sua teoria estivesse incorreta, já que a Atlântida foi originalmente destruída por Sephar, o Titã Branco. Gaia, a vontade do planeta de sobreviver. Gaia protege todas as criaturas da Terra, usando espíritos da natureza e criaturas da Terra. Mas conforme a humanidade se torna independente, Gaia cada vez mais percebe os humanos como uma fonte de ameaça devido à destruição imprudente do meio ambiente, o que eu pessoalmente acho intancável, já que ela literalmente de uma hora para outra pode mandar toda a humanidade de arrasta pra cima, cara. E eu não tanco isso. A destruição do planeta por criaturas nascidas da Terra é essencialmente impossível devido às medidas já implementadas pela Counter Force. Mesmo que você destrua o mundo, você não vai afetar o planeta de forma alguma. Bom, para não deixar pontas soltas, e como eu tô muito humilde hoje, vou dar uma pequena aula da cosmologia de Fate. Vou explicar de uma forma bacana e bem simples. O mundo em Fate não se refere ao planeta em si. Sim, é muito louco. Na realidade, o mundo se refere à textura de um lugar. Não existe uma única textura, mas centenas delas. Não importa o quanto você tente, é impossível destruir o planeta em Fate, cara. Sabe armas antimundo, como a EA de Gilgamesh, ou mesmo uma Mahar de Arjuna Alter, que resetou milhares de universos? Elas só danificam a textura do mundo, nem chegam a arranhar o planeta. Mesmo roubos antiplanetas não conseguem sequer arranhar a porcaria do planeta, cara. E o pior de tudo, caso em uma textura específica tem um ser capaz de realizar tal façanha, a Counter Force simplesmente apaga a realidade, apagando esse indivíduo junto com ela. Imagine uma textura como uma dimensão que para nós é como um planeta, só que em menor escala. Bem, explicações dadas, vamos falar logo desses servos, porque eu quero voltar a dormir. Cara, eu acho que esse vídeo vai ser chato pra editar. E vamos começar com Emiya Shirou, ou Emiya Archer. Ele fez um contrato com a Counter Force, ainda jovem. E eu não vou contar a sua história, porque temos um vídeo contando toda a sua trajetória. Link no card aí em cima. Basicamente, ele queria se tornar um herói da justiça, e para isso, sacrificou sua liberdade, tanto em vida quanto depois dela. Em parâmetros, ele é um servo relativamente fraco. De acordo com o jogo de Fate Go, a força real de Emiya não está em parâmetros. Por isso, não é algo que o destaca, visto que ele é um herói do futuro, então não possui magia antiga ou bênçãos divinas. Ele é um mestre na magia de projeção, onde haver uma arma, ele pode recriá-la com total maestria, onde no momento em que ele copia tal arma, ele recebe a informação desde a forma como ela funciona até como ele pode manejá-la. A única fraqueza da técnica é que se ele copiar um rogo, esse rogo vai ser uma classificação abaixo do original, mas ele ainda pode compensar isso com sua magia de reforço, a deixando tão ou até mais forte que a original. Ele possui uma ligação anormal com espadas, e basicamente seu fantasma nobre gira em torno disso, a Unlimited Blade Works, o rogo sem classificação, que varia de E até A++. Após recitar um cântico maior que o hino nacional, ele invoca um Reality Marble com centenas de milhares e milhares de armas
que ele coletou e juntou em um terreno baldio até formar a essência de sua alma. Ele apareceu no nosso top 10 dos Archers e em vários vídeos aqui do canal. Então, caso queiram informações extras sobre ele, link aí no card em cima. Emiya Alter, servo da classe Archer. Bom, caso não saibam, existe uma singela diferença entre o normal e o Alter. Eu queria deixar para outro vídeo, mas vamos falar disso logo. O Alter nada mais era do que o Emiya padrão, até que foi enviado numa missão com o objetivo de dar cabo de uma certa seita. E essa seita tinha como sua líder ninguém mais, ninguém menos que Kiara Sheshoin, que mais tarde veio a se tornar uma Beast. Ela tinha um estranho objetivo de trazer a paz, entregando o prazer aos seres humanos. E falando nisso, meus irmãos, saiam dessa. Não se entregue, meus irmãos. O prazer é temporário, mas Jerusalém é eterna. Bom, zoeiras à parte, ao ser enviado na missão de derrotar essa criatura, Emiya teve que enfrentar diversas pessoas dominadas pelo prazer, indo contra a sua natureza de um herói da justiça, tendo tirado a vida de centenas de pessoas inocentes. Quando ele finalmente encurralou Kiara para lhe dar o golpe final, ela mesma tirou a própria vida. Isso fez o Emiya ir à loucura, pois ele foi forçado a tirar vidas inocentes para no final não conseguir cumprir sua missão. Após isso, ele foi levado à loucura e sua mente quebrou. E como a Counterforce não tá nem aí para quem trabalha lá, ela simplesmente juntou todos os pedaços e o reconstruiu, o transformando numa máquina de matar. Ele não pensa em nada além de cumprir sua missão e não tem sentimentos. Entre suas habilidades, ele tem uma capacidade de repelir quaisquer ataques baseados em projéteis, onde basicamente é um Protection from Arrows ou como de Cult Online. Ele também usa magia de projeção e ela mostra seu poder no auge quando ele recria espadas. Ele também usa Kanshou e Bakuya do Archer normal, mas a juntou e formou um bastão com poder de corte absurdo. Ao invés de utilizar espadas em seu estilo de batalha, o cara usa 2 fucking oitões em batalha. E essas armas podem se transformar em espadas. Ele também possui a capacidade de usar Broken Phantasms, ou fantasmas nobres explosivos, onde ele quebra um rogo e os lança no seu oponente, causando um estrago ainda maior. Seu rogo é Unlimited Lost Works, um rogo anti-unidade, onde basicamente ele comprime todo o Reality Marble, que é o Unlimited Blade Works, em um pequeno projétil. E uma vez que esse projétil acerta o seu oponente, ele força todas as espadas dentro do Reality Marble a saírem do seu oponente, o destruindo de dentro pra fora, cara. Emiya Kiritsugu, servo da classe Assassin. Esse Emiya Kiritsugu nada mais é que uma versão que nunca foi contratada pela família Esber. Então nunca conheceu Iliasville nem Ilia, então se tornou um assassino frio e sem coração. Cara, ele é um assassino de magos, tendo tirado a vida de milhares de magos ao decorrer da sua vida. Como forma de Magicraft, ele tem a manipulação temporal, mas com certas limitações. Ele só pode manipular o próprio tempo. Por exemplo, pode retardar o tempo para ele, o deixando mais devagar, ou pode acelerar o tempo para se mover mais rápido ou escapar de algum lugar. Ele é o servo com maior parâmetro de sorte da obra, tendo sorte de Rank X, o que pode simplesmente tornar habilidades de outros servos inúteis contra ele. Por ter sido um assassino de magos, todo e qualquer ser que tenha circuitos mágicos ou que é um mago é uma presa fácil para ele. Ele tem 2 roles, Chronos Rose, o assassinato oculto. Resumidamente, é a técnica anti-unidade dita como absoluta do combate 1 contra 1, onde ao combinar sua ocultação de presença com a sua manipulação temporal, ele gera um Reality Marble em volta do próprio corpo, onde só ele pode se mover. E lá dentro, ele pode atacar o oponente de todos os ângulos possíveis. Seu segundo rogo é o Phantasm Punishment, onde basicamente, se um ser tem circuitos mágicos, eles levam o dobro de dano contra o Emiya. E para finalizarmos, temos Okita Souji Alter, serva da classe Alter Ego. Cara, ela é uma serva bastante nerfada. Literalmente, ela é uma bomba relógio ambulante. De certa forma, ela nem deveria existir, por ser uma existência diferente da Okita Souji que conhecemos. Ela é uma serva completamente desbalanceada em comparação aos outros servos da Counterforce.
onde basicamente ela é feita para ser invocada uma única vez contra um inimigo extremamente poderoso. Ou ela o derrota e desaparece, ou ela simplesmente se destrói junto com seu inimigo. Ela possui uma resistência mágica de rank B, tendo uma resistência muito maior que a Okita Soji padrão, superando até mesmo a doença que a incapacitava. Ela também possui uma habilidade que a permite andar sobre qualquer tipo de espaço normalmente, seja sob as águas ou até mesmo o ar. Seu rogo é esse que está aparecendo na tela. Eu não sou bom em inglês, então não vou ler isso. Sério, cara, eu não vou ler isso mesmo. Um rogo anti-mundo, onde basicamente é um ataque realizado com a sua espada Rengoku, capaz de aniquilar ou retirar do mundo o que não deveria existir, ou mesmo o que não se pode permitir que exista. Incalculável, indiscutível, infinito. Essas três características são combinadas na natureza da espada. Na singularidade imperial de Tóquio, é mostrado que Okita pode acessar um reino de nada sem fim. Um ponto onde nada existe antes ou além dele. Um reino vazio que ela chama de infinito. Basicamente, seu rogo apaga tudo aquilo que a sua espada tocar, não importando a resistência, o conceito por trás daquilo apagado ou até mesmo o nível do poder. O alvo é simplesmente apagado, como se nunca tivesse existido. Bom, galera, isso é tudo que eu sei e que tenho certeza de que é um bom material a se passar para vocês sobre a Counter Force. Posso ter esquecido uma coisa ou outra, talvez possa ter esquecido algum servo, mas o vídeo vai ficando por aqui. Conto com aquele like certeiro, sua inscrição e o sininho ativados, te avisando que nos próximos vídeos de Fate nós começaremos a falar dos servos de Fate Strange Fate. Tamo junto sempre, fiquem com Jesus e me digam, quem é seu servo favorito na Counter Force? Fui!